queridos professores, queridas professoras, coordenadores, estamos aqui no nosso EMAI, na nossa TPC de EMAI, eu e a Lucimara, para apresentar para vocês um panorama geral, uma reflexão final e fecharmos aí a última TPC de EMAI do ano letivo de 2021. Antes de mais nada, gostaríamos muito de agradecer todos que nos acompanharam durante esse ano. Então, a temática de hoje é a trajetória do ensino e aprendizagem em matemática. O Currículo Paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Esse trechinho está lá no Currículo Paulista, na página 11. Nossos objetivos de hoje são sintetizar o processo de ensino apoiados no Currículo Paulista e à luz da BNCC. Sistematizar a ação do professor diante do escopo dos documentos oficiais, que é o Currículo Paulista e o material do EMAI. Conteúdos, nós temos a educação integral, as competências cognitivas e socioemocionais, o letramento matemático, as ideias fundamentais e um organizador curricular, unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento. Vamos agora para a nossa leitura em voz alta. Vamos conhecer um pouquinho sobre a autora Shimananda Ngozi Adichie. Ela nasceu em 1977 na Nigéria, na África. Aos 19 anos, ganhou uma bolsa para estudar comunicação e ciências políticas na Filadélfia, nos Estados Unidos. Mais tarde, especializou-se em escrita criativa também nos Estados Unidos. E atualmente divide seu tempo entre os Estados Unidos e a Nigéria. Shimananda escreveu 3 romances: Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo e Americana, que são amados por milhares de pessoas em vários países e pelos quais ela ganhou muitos prêmios. Também publicou uma coletânea de contos chamada No Seu Pescoço e outros 2 manifestos para educar crianças feministas e O Perigo de uma História Única, além deste livro que eu vou ler para vocês hoje, um pedacinho só, Sejamos todos feministas. Além de ser uma excelente escritora e um exemplo para toda uma geração, Shimananda se tornou a voz do feminismo e uma defensora da igualdade dos direitos humanos em todo o mundo. Quando eu estava no primário em Nsukka, uma cidade universitária no sudeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, o que por si só já era ter um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. É claro que o monitor não podia usar a vara, mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe e tirei a nota mais alta. Mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto. Achou que fosse óbvio. Um garoto tirou a 2ª nota mais alta. Ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe com uma vara.
que era exatamente o que eu almejava. Mas eu era menina e ele um menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia sejam só ocupados por homens. Bem, li para vocês apenas um trechinho dessa maravilhosa obra da Shimaninda. E vou deixar vocês aí com um gostinho de quero mais. Um abraço a todos. Bem, então vamos lá para a nossa segunda atividade. Currículo Paulista, uma construção coletiva. Vamos ver um pouco sobre o compromisso com a educação integral. Aqui nós temos as dimensões, né? Primeiro, a dimensão intelectual, física, socioemocional e cultural, ela se dará com o desenvolvimento dos estudantes, né? E o desenvolvimento integral dos estudantes, é pensar em todas essas dimensões, né? Não somente na intelectual, mas pensar na física, na socioemocional, na cultural e pensar na atuação deles na sociedade futuramente, né? Pensar na formação do educando como um todo. Aqui temos também o desenvolvimento das competências e das habilidades essenciais. E as atividades desenvolvidas com os estudantes devem estar intimamente ligadas ao currículo, né? E não esquecer dessas competências gerais. Quais as competências gerais? As 10 competências gerais que estão registradas lá na BNCC. Nós temos aqui também que essas competências gerais contemplam integradamente conceitos, procedimentos, atitudes, valores, enfatizando a necessidade de desenvolvimento e das competências socioemocionais. Os conceitos, atitudes e valores, né, são todos eles integrados com a formação do estudante, e outro pressuposto é o de que todo o espaço escolar é espaço de aprendizagem, né? Então, o pátio, a biblioteca, a sala de leitura, para além da sala de aula, né? Então, por exemplo, espaço destinado à horta, a uma quadra, todos os espaços são espaços de aprendizagem. Não somente as 4 paredes da sala de aula é espaço de aprendizagem, a escola toda é um local de aprendizagem. E são considerados polos de produção de conhecimento, nos quais os estudantes poderão pesquisar diferentes assuntos e situações, convergindo para a sua formação, por meio de metodologias colaborativas. E aí vocês vão pensar, nossa, mas vocês estão falando de matemática, do EMAI, mas olha quanta aprendizagem a gente pode fazer para além da sala de aula. Na quadra, eu posso estudar, por exemplo, o perímetro, a área, né, da quadra. Na horta, eu posso ver também o espaço da horta, né, a questão do tempo, quanto tempo leva para brotar aí quando eu plantar na horta. Então, é muito interessante pensar em práticas que vá para além da sala de aula. Vamos lá. Então, aqui, as decisões pedagógicas que promovem o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento dos estudantes. Então, nós temos aqui o compromisso com esse desenvolvimento das competências. Então, segundo a BNCC, o currículo paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, as habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso está lá na página 8 da BNCC. Bem,
Os estudantes, eles devem saber em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer. Então, nós temos aí o aprender a fazer e a conviver, que é uma transposição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em intervenções concretas e solidárias. Nós temos também o aprender a ser, que é pensar e agir no mundo de modo empático, respeitoso à diversidade, criativo e crítico. E o aprender a ser, no desenvolvimento de sua autonomia para gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo. Então, esse é o aprender a aprender, né? Gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo. Isso envolve também a questão da autorregulação. Como que o aluno vai aprender isso? Com o apoio do professor, né? Então, com o apoio e a mediação do professor, o estudante vai gerando essa autonomia. Então, aqui, o compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. Então, aqui nós temos, né, que a meta do Estado de São Paulo é a completa alfabetização de todas as crianças paulistas até que completem 7 anos, ou seja, até o final do 2º ano do ensino fundamental. E a alfabetização, né? Lembrando que a alfabetização, ela não se restringe apenas à apropriação da palavra escrita, né? Mas ela designa um conjunto de saberes e fazeres específicos e fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e para aprendizagens posteriores. E a alfabetização matemática? Nós temos os saberes essenciais em relação à capacidade de ler e escrever em matemática, como a compreensão e apropriação do sistema de numeração decimal, tão essencial para o desenvolvimento de outros conhecimentos relacionados a essa área do conhecimento. E aqui nós temos também o letramento e o multiletramento. São práticas sociais mediadas pela leitura e escrita, além de produzirem textos com linguagem verbal, não verbal e multimodal. Então, aqui, na linguagem multimodal, nós envolvemos a fala, os gestos, texto, processamento de imagem e etc. Então, nós temos tudo isso. E vamos lá. Sobre a tecnologia digital, o estudante como consumidor e também como produtor de tecnologia. Olha só, não apenas como um consumidor de tecnologias, como um consumidor de informações. Ele também vai produzir informações, saberes através do uso das tecnologias. Aqui nós temos a forte presença da tecnologia na vida, que tem ressignificado o cotidiano. Então, se não fossem as tecnologias em meio à pandemia, como nós íamos fazer formações, realizar aulas, né? Então, a tecnologia foi um suporte, foi um instrumento. Lógico, né, que ela é um instrumento dependendo da nossa intencionalidade, né? Então, as tecnologias vêm alterando práticas, modos de interação, as maneiras como executamos as mais variadas tarefas. Então, a leitura e a escrita vêm ocupando novas plataformas, novos canais de circulação. As tecnologias digitais, em particular, alcançam crianças no modo como concebem seus processos pessoais de aprendizagem. E aqui, o papel da escola consiste em inserir os estudantes nas mais diferentes culturas requeridas pela sociedade do conhecimento. Assim, além do letramento convencional, os multiletramentos e os novos letramentos se fazem necessários para a formação integral do estudante, né? Então, é preciso considerar que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TIC, e as tecnologias de informação e comunicação, as TIC, né, envolvem postura ética,
crítica, criativa e responsável. Associar esse uso ao desenvolvimento de competências e habilidades voltadas à resolução de situações-problema, ao estímulo ao protagonismo e à autoria. E aqui, quando a gente fala o estímulo ao protagonismo, à autoria, ter esse senso crítico, também é combater as fake news, saber sobre fontes confiáveis de pesquisa, como utilizar as tecnologias para realmente adquirir conhecimentos e saberes confiáveis, né, que sejam significativos para realmente resolver situações, problema do nosso cotidiano. E aqui nós temos também que, para ampliar e ressignificar o uso das tecnologias e assegurar que os estudantes saibam lidar com a informação cada vez mais disponível, nós temos aí a TV do CMSP, né, que é transmitido na televisão, e no celular, né, pode ser pesquisas e o próprio aplicativo do Centro de Mídias. Agora aqui, o processo de avaliação a serviço da aprendizagem de todos os estudantes, né? Então, até pensar nessa questão da inclusão. Todos os estudantes têm o direito de aprendizagem. Então, a avaliação, ela deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para a análise do próprio processo de ensino. Nós temos aqui, né, a avaliação sendo realizada para ter algumas estratégias, a observação direta, exercícios, provas, realização de pesquisa, entre tantas outras, né? A avaliação deve acompanhar esse processo, deve ser ao longo de todo o processo, todo o ano letivo, e possibilitar essa reflexão sobre as práticas planejadas pelos professores. Então, é importante, né, uma avaliação com uma observação detalhada, um bom portfólio, ver como o aluno chegou lá no início do ano, como que ele finalizou o ano, o que ele conseguiu aprender durante todo esse processo. Isso é muito importante. Então, aqui, o processo de avaliação, ele produz informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, as necessidades de recuperação e reforço das aprendizagens, a própria prática em sala de aula permitindo adequações e mudanças metodológicas. Então, a avaliação servindo aí como uma bússola, né, conforme o que o aluno mostra, né, na avaliação, as habilidades que ele está em defasagem, serve aí como um suporte para realizar novos planos de aula, para recuperar a aprendizagem dos alunos. Aqui, nós sabemos que a avaliação permeia o processo de ensino e de aprendizagem, trazendo esses subsídios para a revisão do plano de ensino. A avaliação integra e constitui um espaço crítico reflexivo na prática docente e da prática docente também, né? Quando eu avalio o meu aluno, eu também estou avaliando o meu próprio processo de ensino, né? Estou avaliando o ensino e também a aprendizagem. E a multiplicidade de estratégias e instrumentos de avaliação pode oferecer indicadores importantes para a gestão pedagógica em sala de aula, como também para a gestão escolar. Refletindo. Pensando numa construção coletiva, onde a educação integral se faz presente, o desenvolvimento de competências se revela através das habilidades e principalmente tendo como foco a alfabetização, o letramento e os multiletramentos. Como a tecnologia digital vem se mostrando eficaz para a produção de aprendizagens significativas? E aí, eu gostaria que cada professor que estivesse assistindo, cada professor coordenador, refletisse um pouco sobre essa questão. E agora, vamos para a terceira atividade com a Lucimar.
Então, dando continuidade à atividade 3, nós vamos falar um pouquinho do letramento matemático de uma forma um tanto quanto resumida, onde um dos compromissos do ensino fundamental no componente de matemática é o desenvolvimento do letramento matemático dos estudantes. Letramento matemático, aqui considerado como proposto na BNCC, que está lá na página 264, ele é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Para que o desenvolvimento do letramento matemático ocorra, e ele se dá ao longo, né, da nossa vida de escolarização, nós vamos verificar que são envolvidos diferentes aspectos. E dentre desses aspectos, nós vamos depois falar de um por um. Nós temos aqui a comunicação, a representação, a resolução de problemas, a modelagem matemática, a interdisciplinaridade e, como recurso pedagógico, as tecnologias digitais. Então, como a Tamires trouxe anteriormente, não vai ter como agora deixar a tecnologia de lado, visto que ela é um suporte, é um apoio para que toda a aprendizagem ocorra. Então, olhemos para a comunicação. O desenvolvimento do letramento matemático, que se dá ao longo da escolarização, envolvendo diferentes aspectos: comunicação, representação, resolução de problemas, modelagem matemática, interdisciplinaridade e recursos pedagógicos, que vamos trazer aqui as tecnologias digitais. Nós vamos agora falar de cada um deles, um trechinho, para que todo mundo entenda e veja, note, que durante as aulas tudo isso acontece ao mesmo tempo, ou, sem perceber, a gente já faz muita coisa que aqui, tanto a BNCC como o Currículo Paulista, vem solicitando para nós. Sobre a comunicação. Os estudantes devem ser estimulados a reconhecer e compreender uma situação-problema, construindo um modelo mental da situação, o que levará à compreensão, ao esclarecimento e à formulação de um problema. Vejam o quanto é importante não somente ler, compreender e resolver, mas também criar situações-problema quando vocês, professores, oferecem uma conta ou duas contas para que eles formulem a situação-problema a ser resolvida por aquela ou aquelas contas. Ao encontrar uma solução, os estudantes precisarão apresentar, explicar ou justificar, ou seja, matematizar, que é transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática. A representação. A representação de objetos matemáticos será por meio de tabelas, gráficos, diagramas, fluxogramas, figuras, materiais concretos, na proposição ou resolução de problemas. Envolve o raciocínio e a argumentação, favorecendo que os estudantes desenvolvam o pensamento lógico e a capacidade de justificar e fazer inferência sobre uma informação ou solução de problema. O letramento matemático supõe ainda que os estudantes possam desenvolver estratégias para formular problemas e não apenas para a resolução de problemas. E falando nelas, resolução de problema. É uma atividade central no ensino e na aprendizagem de matemática, porque favorece o refinamento do pensamento e o desenvolvimento da percepção para enfrentar uma dada situação, entre outras. Se a resolução de problemas for associada à utilização das tecnologias, materiais manipuláveis e jogos, então amplia-se o potencial do desenvolvimento do raciocínio crítico, o estímulo à investigação, à criatividade, às descobertas, à imaginação, à intuição,
trazendo para as aulas de matemática o prazer de aprender. Modelagem matemática. Partindo para os questionamentos e/ou investigação, a indicação da modelagem matemática parte de uma situação prática, que aqui no caso nós estamos trazendo os jogos, onde os estudantes podem utilizar modelos matemáticos para responder aos questionamentos inicialmente propostos, porque o objeto de conhecimento passa a ter concretude. O modelo matemático concretiza o que era abstrato, o que pode tornar a aprendizagem mais significativa. Jogos são importantes, não jogos pelos jogos, mas porque eles têm o estabelecimento de regras. Então, o momento que sou eu, o momento que é o outro, eles estimulam a interação entre os pares, o respeito vai se constituindo a partir dos jogos, a socialização, o trabalho em equipe, porque muitas vezes eu dependo do outro para que a jogada seja de qualidade, seja positiva, vá adiante, a cooperação mútua, e isso tudo está tanto dentro dos jogos de raciocínio, jogos de tabuleiros, jogos de estratégias, e envolve a modelagem matemática, que para nós pode ser que seja um termo novo, mas a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo. Como os jogos estabelecem regras que representam limites, isso concorre para que eles aprendam a respeitar as inúmeras soluções para uma mesma situação, além de questionar os seus erros e acertos. Interdisciplinaridade. Pode criar nos estudantes a motivação para aprender algo a partir de questões e problemas complexos, o que propicia que realizem conexões entre as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, demonstrando criatividade, ampliando e despertando a atenção e levando a uma maior compreensão dos objetos de conhecimento. Os recursos pedagógicos, que aqui trazemos e colocamos, luz às tecnologias digitais de informação e de comunicação, sendo elas um fundamental trazer o diálogo com as novas tecnologias no processo de aprendizagem, uma vez que elas fazem parte dos diferentes contextos dos estudantes, seja no familiar, no social, no cultural. Além disso, essas tecnologias influenciam a leitura de mundo e os comportamentos sociais, desde a utilização das tecnologias até a comunicação e produção de conteúdos digitais, como a Tamires já trouxe lá no início dessa nossa conversa de hoje. Vamos refletir um pouquinho. Em se tratando de letramento matemático e seus diferentes aspectos, qual ou quais deles se articulou ou se articularam com as unidades temáticas do planejamento de suas aulas? Foram experiências positivas? Vejamos, vamos fazer um retrospecto desde 2020, onde nós fomos todos convidados a mergulhar no mundo tecnológico, tendo como apoio um notebook, um computador de mesa mesmo, um celular, o próprio centro de mídias que foi oportunizado através da TV ou por aplicativo no celular. Então, quanta coisa a gente teve que manipular, quantas coisas as nossas crianças tiveram também que articular no seu dia a dia para que as aulas chegassem até eles, para que esse conhecimento não parasse no tempo, para que vocês mergulhassem também nesse universo de tecnologia e ousassem, Então, nesse momento, vamos fazer uma reflexão todos nós, porque nós, PCNPs, também fomos convidados desafiados, melhor dizendo, a fazer tudo isso que estamos fazendo até hoje de um jeito diferente, não é? Então, PCNPs, professores, coordenadores, professores, os próprios familiares, todos, tiveram que se aventurar com toda essa tecnologia e vamos pensar o que de bom surgiu de tudo isso,
o que, olhando para os nossos materiais impressos e trazendo para esse mundo digital, o que é que de bom aconteceu nesse momento de 2020 e 2021, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos tirar proveito de tudo isso. Vamos partir, então, para a nossa última atividade de hoje, que é a atividade 4, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre as unidades temáticas. Bem, o Currículo Paulista de Matemática agrupa as habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental em 5 unidades temáticas que antigamente nós chamávamos de eixos matemáticos, né? Os números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Vemos aqui uma pequena mudança, né? Quando o Currículo Paulista veio à tona, foi criado. Então, a álgebra veio compor essas unidades temáticas, não se assustem, né? Porque é o pensamento algébrico que nós vamos desenvolver nas aulas, não é a álgebra propriamente dita, nós não vamos usar letras, nada disso, mas vai ser uma sementinha plantada para que nos anos finais, e principalmente no ensino médio, as crianças tenham um bom suporte, né? Olhando para agora, para poder usar e desenvolver a álgebra lá na frente. A geometria também só mudou de nome, né? Antes nós tínhamos o espaço-forma, então também o estudo, na verdade, né? A geometria estuda o espaço e as formas, e nós tivemos aqui a substituição também do nome probabilidade estatística, que antes nós chamávamos de tratamento da informação. Bem, como as unidades temáticas, elas reúnem também um conjunto de ideias fundamentais. Essas ideias fundamentais aqui colocadas, equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e representação, elas foram muito bem exploradas nas ATPCs de EMAI, que foram desenvolvidas pela professora Suzete através da EFAP, né, naquela semana B dos nossos calendários, e não são coisas diferentes. Então, dentro das unidades temáticas, nós encontramos as ideias fundamentais, né? Elas vão alicerçar as unidades temáticas para serem desenvolvidas. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, porque já fizemos várias ATPCs trazendo com um pouco mais de propriedade, mas como nós estamos fazendo um panorama, né, uma trajetória de tudo que aconteceu nesses 2 anos, nós vamos agora falar um pouquinho dos números. Bem, o ensino de números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, o que, além de desenvolver os conhecimentos sobre os números e suas relações, envolve, sem dúvida, a compreensão das operações e seus resultados. Sem os números nós não fazemos continhas, né? E acabamos reconhecendo o significado ao operar com um número para obter outros. Ou seja, em qualquer das 4 operações, nós vamos utilizar os números. Desse universo de números, nos anos iniciais, nós vamos ter os números naturais, onde nós teremos o estudo das regularidades, a função de cada um deles, abordando os aspectos cardinal, ordinal, medida, codificação. E nós vamos também estudar os números racionais, na representação decimal e na representação fracionária. No momento do estudo dos números racionais, nós vamos nos deparar com as situações problema, com cálculo mental, cálculo por estimativa e os algoritmos. No universo dos números naturais, nós temos os cálculos, envolvendo os algoritmos, a estimativa, o arredondamento e o cálculo mental. E nas situações problema, nós teremos o estudo dos campos conceituais, que vem a ser o campo aditivo e o campo multiplicativo, dos quais nós também já fizemos ATPCs exclusivas, trazendo o estudo de cada um deles. Nos números racionais,
nós temos também os cálculos e as situações problemas. Nos cálculos, os algoritmos, a estimativa e o cálculo mental. Nas situações problema, a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Ainda olhando para os números, nós não podemos nos esquecer que, concomitantemente ao ensino deles, nós temos que trazer as situações problema. Não existe nenhuma pesquisa, nenhum estudo que comprove que, ao eu esgotar o ensino de números, porque nem dá para fazer isso, eu começo, então, o ensino de problema ou situação problema. É junto, né? Quanto mais números eu ofereço, mais situações problema as crianças se veem à vontade para resolver. E quanto mais situações problema elas resolvem, maior a magnitude dos números elas vão descobrindo a sua constituição. Aqui, no campo aditivo, nós temos ideias relacionadas a cada constituição da situação problema. Nós temos a ideia de combinação, de comparação e de transformação, que ora pode ser positiva e ora pode ser negativa. E, num dado momento, elas também podem aparecer conjuntamente numa única situação problema, podendo ter duas transformações positivas, ou uma transformação positiva e uma negativa, pode também ter uma negativa e uma positiva, ou duas negativas. Já no campo multiplicativo, nós temos as ideias da proporcionalidade, da configuração retangular ou organização retangular, dependendo da literatura, carrega essas duas nomenclaturas, a ideia combinatória e a multiplicação comparativa ou comparação, depende também do autor. Vejam, essas quatro ideias são intimamente ligadas à multiplicação, mas no campo multiplicativo, nós temos duas ideias para desenvolver a divisão, que é a repartição equitativa e que é a ideia de medida. Vamos agora, então, olhar para a álgebra um pouquinho, né? A álgebra desenvolve a capacidade de abstração e generalização, auxiliando na resolução de problemas. O desenvolvimento do pensamento algébrico ampliará a capacidade de abstração, promovendo um salto cognitivo no raciocínio matemático. Por vez, o raciocínio proporcional envolverá processos mentais como analisar, estabelecer relações e comparações entre grandezas e quantidades, além de argumentar e explicar relações proporcionais. Desenvolver o pensamento algébrico significa observar um fato ou relação, identificar um padrão, algo que se repete, generalizar esse padrão e fazer deduções a partir dessa generalização, sem uso de letras, com ênfase na maneira de pensar. Então, notem que, quando falamos de álgebra nos anos iniciais, algumas pessoas fora, né, do nosso âmbito educacional podem pensar que nós estamos loucos de ensinar isso para as crianças, mas nada mais é do que estimular um pensamento algébrico, onde elas vão observar o que se repete, generalizar, e isso vai fazer com que todo esse desenvolver de raciocínio proporcional seja um facilitador na vida das crianças, que lá na frente, nos anos finais, e principalmente no ensino médio, elas vão se apoiar nesse início, nessa sementinha plantada nesse momento. Vamos olhar um pouquinho agora para a geometria. Bem, a geometria é o estudo que deve propiciar aos estudantes a compreensão do mundo em que vivem e desenvolver a capacidade de descrever, representar, localizar-se, estudar sua posição e deslocamentos, identificar formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais, desenvolvendo assim o pensamento geométrico. Mas a geometria, a gente vai ver agora no próximo slide, não é simplesmente isso, né?
Em relação ao desenvolvimento de habilidades de percepção espacial, destacam-se a memória visual, que é a capacidade de recordar um objeto que não está mais no campo de visão, relacionando suas características com outros objetos. A percepção de figuras planas é outro elemento aqui da percepção espacial, que diz respeito ao ato de focalizar uma figura específica em um quadro de estímulos visuais. E a discriminação visual, que é a capacidade de distinguir semelhanças e diferenças entre objetos. A classificação das formas e suas propriedades dependem da habilidade de isolar características comuns ou únicas que permitem a comparação por semelhanças ou diferença. Quando nós tratamos das grandezas e medidas, a gente vai recordar um pouquinho do passado, onde desde as primeiras civilizações houve a necessidade de realizar medidas, tornando-a uma linguagem importante à realização da prática do comércio, desde o ato de comprar e vender a demarcar territórios, entre outros. Os sistemas de medida se desenvolveram de modo específico para cada sociedade, mas com o tempo houve a necessidade de padronizá-los em consequência da expansão comercial entre os povos, bem como do desenvolvimento das ciências. A noção de medição de uma grandeza a partir de outra de mesma natureza, isso é importante que fique registrado, tomada como unidade, implica saber quantas vezes a unidade escolhida cabe na grandeza a ser medida. Dessa maneira, surge o conceito de número, agora tratado como resultado da comparação entre as grandezas, ou seja, a ideia de número como a proporção de uma grandeza em relação à outra. Ao verificar os possíveis resultados de medição entre as grandezas, é possível obter dois tipos de resultados: os números racionais e os números irracionais, que não são tratados aqui nos anos iniciais. É importante ressaltar que os números racionais são desenvolvidos através das representações decimal, aquelas com vírgula, a representação fracionária, que é a fração que nós bem conhecemos, e a representação percentual, que é a porcentagem que nós também utilizamos no nosso dia a dia. Envolvidas nos números racionais, nós temos as grandezas, discreta e contínua. A discreta é aquela em que o valor numérico é o resultado de uma contagem. Então, todos os objetos, pessoas, tudo que a gente pode contar é visto como uma grandeza discreta. A grandeza contínua são aquelas em que a medida é um número que pode ou não ser inteiro. Então, a gente tem como exemplo o comprimento, uma área, uma massa, né, que erroneamente nós falamos que é o peso, a quantidade de gasolina no tanque de um automóvel, temperatura em graus, e fica então uma dica aí para vocês anotarem e deixar num cantinho para não esquecer mais. Pode clicar também, por favor. As grandezas discretas são contadas e as contínuas são medidas. Olhando um pouquinho para o sistema monetário, o nosso tempo e o que medir e o que aferir. Então, essas relações de trocas, compra e venda. Em relação ao sistema monetário, o trabalho abre a possibilidade dos estudantes estabelecerem relações entre as moedas que circulam no país e em outros países. Mas é preciso priorizar o sistema monetário brasileiro e só então, a partir dele, estabelecer as relações das trocas, compreender situações que envolvem valores de mercadorias, comprar, estimar valores. Atividade que as crianças gostam tanto de desenvolver, né? Para sair, esse estimar tempo, gente, é algo que nos chama muito atenção
quando nós olhamos para os resultados, sejam das avaliações internas ou externas. Então, para sair de um determinado lugar e chegar a outro, esse é um ponto importante para a gente investir cada vez mais em atividades, sejam elas de recuperação, do dia a dia, seja como for. É um alerta, tá? Os diversos usos do ato de medir, muitas vezes de forma inconsciente, estão no cotidiano das pessoas, como, por exemplo, estimar o tempo para sair de um determinado local e chegar a outro, o que destaca a função social e a relevância de desenvolver as habilidades propostas nessa unidade temática. Agora, quando olhamos, né, para o comprimento, massa, tempo, temperatura, enfim, todas essas medidas que nós costumamos fazer, nós temos que pensar também, né, acrescentar nas nossas aulas as medidas utilizadas na informática, visto que a partir de 2022 as crianças vão ter um momento específico do dia a dia de aula deles de tecnologia e inovação. Então, tanto a BNCC como o Currículo Paulista, e agora, né, na TPC, a gente traz, colocando aqui um valor, né, grande a essas medidas utilizadas na informática, que é claro, ninguém aqui é técnico, ninguém vai explorar de forma técnica, mas de uma maneira ou de outra, essas palavras, esses vocábulos estarão na vida das crianças e na nossa de professor também, né? Como o bit, o byte, o kilobyte, megabyte, gigabyte, tetrabyte. Então vejam que são medidas também, né? Mas são ligadas intimamente à informática. E tem uma dica aí também, um trechinho que é bastante importante, né? Quanto às medidas utilizadas na informática, elas acabam ampliando a avaliação pelos estudantes da capacidade de computadores, desenvolvendo, né, todas essas unidades que eu acabei de falar para vocês, e são medidas associadas à capacidade de armazenamento de informações, né, da memória do computador. Então, dado o momento que a EFAP principalmente vai nos formar, né, tem um curso aberto aí para a gente se apropriar um pouquinho mais disso tudo, nós vamos nos deparar com essa linguagem, com essas medidas, então isso também vai fazer parte do universo agora das crianças, né? E outro exemplo também é a velocidade de processamento das informações, quando elas se associam a uma unidade de tempo. Essas abordagens acabam contribuindo para o desenvolvimento da competência 1, lá da BNCC, que na abertura a Tamires disse, né, recordou daquelas 10 competências da BNCC. Então, essa aqui, esse nosso compromisso, né, de trazer a tecnologia e a inovação para as crianças, elas vêm ao encontro dessa competência 1, que reconhece a matemática como uma ciência humana, né, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. Então, vejam que, novamente, ela vai trazer aqui o ato de medir ou mensurar territórios e ocupações, fazer as relações entre as diferentes moedas que circulam nos países, observar o processo de construção de medidas, desde as não convencionais até a construção do sistema internacional de medidas, né? São exemplos de que a matemática é uma ciência viva, né, que acaba contribuindo para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para, logicamente, alicerçar descobertas e construções que têm impactos no mundo do trabalho. Isso é bem bacana e bem importante da gente refletir sempre, né? Falando um pouquinho da probabilidade estatística, lembrando que nós estamos naquelas unidades temáticas, né? Nós estamos já finalizando as unidades temáticas. Então, para falar um pouquinho de probabilidade estatística, a gente tem que pensar que, partindo das informações trazidas, né, pela mídia, principalmente, é apresentado em forma de tabelas e gráficos. Portanto, é indispensável para o letramento matemático que os estudantes desenvolvam os conhecimentos necessários para a leitura e interpretação de dados e ainda saibam construir uma tabela ou um gráfico que melhor represente esses dados. O trabalho com a coleta e organização dos dados
deve ser realizado a partir do planejamento de uma pesquisa, por exemplo, considerando assuntos de interesse dos estudantes, estimulando a leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos para a comunicação e representação dos dados. Para que os estudantes se tornem, então, bons leitores de dados, eles devem saber muito mais do que simplesmente fazer e ler gráficos. Eles devem aprender a trabalhar com as ferramentas estatísticas e com a inferência para entender que dados são números com um contexto e não somente números. Isso vai fazer com que eles façam a leitura de dados, entre os dados e além dos dados. Os estudantes construirão, então, tabelas simples e de dupla entrada e gráficos, desde os pictóricos, de colunas, de barras e até os mais avançados aí, que são os de setores e os de linhas. Ainda, né, com a probabilidade estatística, nós temos o ensino centrado na resolução de problemas de contagem. São eles que vão desencadear aí a compreensão do princípio multiplicativo. E isso acaba, então, favorecendo os estudantes a lidarem com situações que envolvam diferentes tipos de agrupamentos, além do desenvolvimento do raciocínio combinatório e, assim, a compreensão de que muitos dos acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória. As noções de acaso e incerteza, que se manifestam intuitivamente, podem ser exploradas em situações que os estudantes realizam experimentos e observam eventos. O estudo das noções de probabilidade propõe um trabalho centrado na compreensão de que há eventos certos, impossíveis e prováveis, permitindo o desenvolvimento da noção de aleatoriedade e da compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Nós chegamos, então, ao final da última ATPC-EMAI que a DE oportunizou, ofereceu, desenvolveu e compartilhou com vocês. A gente fez aqui um emaranhado de palavras que fizeram parte, né, desse biênio, vamos dizer assim, porque a gente está fechando um ciclo e vai começar outro com outras formações, só que não específicas agora de EMAI, mas nós temos aqui várias palavras, várias expressões que traduzem esse caminho que nós percorremos. E nesse caminho, nós temos uma diversidade grande de estudantes e professores. E observamos as diferenças que residem nas possibilidades e nas motivações para aprender e para ensinar matemática, o que supõe uma adaptação quase que individualizada de objetivos, conteúdos, métodos de ensino, organização da aula, avaliação e tantas outras coisas. Não é possível impor um método de ensino validado a partir de uma generalização para todos os estudantes ou para todos os conteúdos. Cada criança tem estilos próprios de aprendizagem e cada professor tem a sua forma particular de ensinar. Nós bem sabemos disso. Buscamos subsidiar vocês, professores, para enfrentar as dificuldades com relação ao ensino de matemática e a aprendizagem de seus estudantes, reduzindo-as tanto quanto possível. Apresentamos uma espécie de panorama hoje aqui, que o currículo paulista contém, e destacamos alguns pontos importantes que englobam a educação integral como um todo. Elaboramos uma síntese sobre o letramento matemático e seus diferentes aspectos. Por fim, reunimos as unidades temáticas e suas ideias fundamentais com suas especificidades. Assim, esperamos ter possibilitado uma visão mais geral
não deixando de aprofundar e ampliar a competência matemática em vocês, considerando fazer matemático como foco. Esperamos, de verdade, ter contribuído para algumas reflexões sobre o ensino da matemática e aprendizagem das crianças, no sentido de superar dificuldades e avançar para o sucesso de todos os estudantes com relação a essa área do conhecimento, que é tão importante para a nossa vida. A gente tem ainda como recursos o Centro de Mídias, que não vai ser abandonado, pelo contrário, ele vai ser cada vez mais explorado. Não deixem de oportunizar, de se inscrever, é gratuito, nas duas plataformas que se aparceraram à Secretaria da Educação, que é a Dragon Learn e a Matific. Elas propiciam desafios matemáticos que as crianças e nós mesmos adultos gostamos tanto. É um desafio sadio de fazer, bem bacana, é interativo. E a gente deixa para vocês as nossas referências, que hoje, apesar de tão pequenas, tão poucas, foram tão essenciais para que a gente falasse, né, do nosso currículo através da BNCC e através do material do EMAI. Né? Então, essas 3 referências fizeram parte do nosso final hoje, trazendo como estudos, apoio e não deixando de lembrar que esses documentos são importantíssimos para a nossa vida profissional, para o nosso dia a dia enquanto PCNPs, enquanto PCs e enquanto professores. Fica aí o nosso expediente com o nosso contato, caso vocês precisem escrever para nós, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, nós estaremos sempre na diretoria em função de vocês. Porque se vocês estão bem preparados, nós teremos a certeza que vocês farão das aulas momentos significativos para a vida dos estudantes, das crianças que estão com vocês, desses tesouros que as famílias acreditam estarem nas melhores mãos. Fica aqui o nosso agradecimento pela paciência, pela atenção, pelo carinho que tantos professores tiveram conosco nesses 2 anos de formação. Eu falo em nome também da Angélica, também da Dilma, que estão em outras frentes, né, que em dados momentos estiveram conosco aqui participando em dupla, mas, querendo ou não, eu e a Tamires, reconhecidamente, fizemos o nosso melhor para vocês e por vocês. Que vocês tenham um bom final de ano, um fechamento positivo, já com olhar em 2022, para outras grandes conquistas, mas que fechemos o nosso ano gratos a Deus, principalmente pela saúde, pela vida e por dias melhores. Tchau, passo minhas palavras da Lucimara, desejo a vocês um excelente final de ano letivo. Tchau, até a próxima.